paz do Senhor, professores. Eu sou o professor Pedro Júnior e estamos com mais um estudo para professores de jovens. Na ocasião, estudaremos a 10ª lição, que tem por título Quem segue a Cristo purifica o coração. O texto principal nos diz: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mateus capítulo 11, versículo 28. O resumo da lição nos diz: o cerne do cristianismo é a transformação de vidas, mudança de caráter e comunhão com Jesus. Os objetivos da lição são 3. Primeiro, mostrar o quanto é maravilhoso servir a Deus, compreender a relação de Jesus com os fariseus e conscientizar de que devemos cuidar do nosso coração. Pois bem, nesta lição, veremos que o cerne do cristianismo é a transformação de vida, mudança de caráter e comunhão com Jesus. O texto bíblico está escrito em Mateus capítulo 15, versículos do 18 ao 20. A leitura é curta, é importante que você faça ela junto aos seus alunos. A título de introdução, você pode dizer sobre o que vai ser tratado nesta lição. Pode falar que na sociedade atual existe muita futilidade, existe muita vaidade, as pessoas vivem mais de aparência, estão preocupadas muito com aspectos exteriores do que interiores. E a proposta do reino é totalmente diferente. Primeiro, a modificação deve ser interna para depois se mostrar externamente. Nós temos 3 tópicos que contemplam o conteúdo da lição. Primeiro tópico, como é maravilhoso servir. Segundo tópico, Jesus e os fariseus. E o terceiro tópico, cuide do seu coração. Pois bem, querido professor, o que é indispensável tratarmos com os nossos alunos nesse primeiro tópico? Precisamos dizer que viver sem Deus é vaidade. Então, a primeira coisa que nós precisamos mostrar aos nossos alunos é que a vida longe de Deus é vaidade. Onde nós encontramos essa verdade? Eclesiastes capítulo 2, versículo 17. Esse é um versículo base, mas todo o livro de Eclesiastes, nele podemos observar Salomão expressando quão fútil é a vida. Paulo, escrevendo aos Coríntios, na sua primeira carta, no capítulo 15, versículo 19, diz que se esperarmos em Deus somente nesta vida, somos os mais miseráveis entre os homens. O que é que Paulo quis dizer ao declarar essa afirmação? É que a vida que só observa este mundo, a vida que só tem esse plano aqui como única, ela é uma vida muito fútil, ela é uma vida muito passageira, muito simples. Nós esperamos em Deus para além desta vida. Nós aguardamos em Deus a vida eterna. Então nós precisamos ensinar isso aos nossos alunos, que a vida sem Deus é vaidade, é ilusão, não tem sentido. Precisamos dizer ainda que sem Deus nós somos escravos do pecado e, consequentemente, condenados à morte eterna. João capítulo 8, versículo 34 e Romanos capítulo 5, versículo 12 são textos bíblicos que mostram essa realidade. O homem sem Deus está fadado ao pecado. O homem que não aceitou ainda o sacrifício salvífico de Cristo ainda continua na condição de inimigo de Deus, não foi reconciliado, ainda está morto em ofensas e delitos. Então, primeiro, a vida sem Deus é vaidade, é passageira, é ilusão. E a vida sem Deus ainda significa que estamos caminhando a passos largos para a condenação eterna. Diante disso, existe um peso sobre todos que ainda não reconheceram Jesus como seu Salvador. Mas a notícia boa, e o ponto 1 da lição nos lembra, é que Deus oferece salvação na pessoa de Jesus para todo aquele que crê. 1 João capítulo 3, versículo 5 e João capítulo 3, versículo 16, nós podemos observar estas verdades. A graça de Deus manifestada através da pessoa de Jesus Cristo.
O texto principal da lição também afirma isso, ao dizer: vinde a mim, palavras de Jesus, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Porque o pecado é um fardo. O pecado tira do homem todo o alívio, pesa, porque está caminhando o homem sem Deus para a perdição eterna. Isso é um fardo. Então o mundo sobrecarrega, o pecado nos deixa afadigados. Mas Jesus vem nos oferecer alívio, descanso, glória a Deus. Então em Cristo nós temos descanso. Por fim, não menos importante, ainda nesse ponto 1, é importante dizermos aos nossos alunos, explicarmos que o fardo de Jesus é leve. O seu jugo é suave. Aqui se refere à instrução, ao ensino de Jesus. À liberdade em Jesus Cristo. Agora nós precisamos deixar claro que essa liberdade em Jesus não é sinônimo de libertinagem, porque são coisas diferentes. Mateus capítulo 10, versículo 38 e Mateus capítulo 7, versículo 14 nos recomenda, nos exorta, nos explica que Jesus exige dos seus seguidores responsabilidade. Cada um que quiser seguir a Jesus deve tomar a sua cruz e o seguir. O caminho é estreito que conduz à salvação, não é largo. Servir a Jesus não é estar numa condição de libertinagem, sem regras agora, não. Muitas pessoas confundem isso. E nós precisamos explicar que em Jesus há liberdade. Porque nós não somos mais escravos do pecado. Mas precisamos ter, sim, compromisso com o seu chamado, com a sua obra e estarmos agora dispostos a vivermos uma nova vida em Cristo. Vamos agora para o nosso momento EBD. Olá, querido professor! Não deixe de fazer o momento EBD na sua congregação. Se você não consegue os 5 minutinhos para tomar posse do púlpito e divulgar o trabalho de EBD, você pode conversar com seu dirigente para ele mesmo fazê-lo. O que é o momento EBD? São aqueles 5 minutinhos onde nós vamos falar no culto de domingo, onde a igreja está cheia, sobre a nossa escola bíblica dominical. Apresente a lição que vocês estão estudando, diga como está sendo legal, proveitoso, rico e interessante participar da EBD. Porque lá nós crescemos na graça e no conhecimento. Faça o convite àquelas pessoas da sua igreja que ainda não frequentam a EBD. Diga como está sendo proveitoso o domingo pela manhã. Tenho certeza que Deus, através desses 5 minutinhos, tocará no coração dessas pessoas. E quem sabe, o próximo domingo, você terá uma EBD cheia para a glória de Deus. O nosso segundo ponto tem por título Jesus e os fariseus. Então aqui nós vamos ver a relação que Jesus tinha com esses doutores da lei. Os fariseus, ou farisaísmo, era um partido político da época, dentre outros que existia, como os saduceus, por exemplo, que guardava a lei. Então, numa primeira perspectiva, ser fariseu é ser um guardião da lei, é prezar pelos bons costumes. O problema é que os fariseus começaram a adicionar à lei preceitos humanos e acabaram por guardar mais os preceitos adicionados à lei do que a própria lei. Então isso foi criticado por Jesus. Então nós vamos ver nesse segundo ponto da lição que Jesus sempre diverge dos fariseus porque Jesus guarda os princípios do reino e apenas isso. Os fariseus queriam monopolizar a fé. Só eles entendiam sobre Deus. Então Jesus diverge muito dos fariseus porque Jesus veio ensinar a verdadeira essência, o verdadeiro valor, a verdadeira ética do reino. Por exemplo, Mateus capítulo 15, que é o nosso texto bíblico, base para essa lição,
Há uma discussão porque os discípulos de Jesus estavam comendo sem antes lavar as mãos. Ou seja, um ritual farisaico adicionado à lei. Antes de cada refeição, os judeus piedosos realizavam uma curta cerimônia que consistia em lavar as mãos e os braços de uma forma bem específica. De um jeito específico para fazer isso. E os discípulos, na ocasião, não fizeram. Logo, foram criticados pelos fariseus. Então, Jesus recebe a crítica. Olha, os teus discípulos comem sem lavar as mãos? E Jesus imediatamente responde que o que contamina não é o que entra, mas o que sai. O que sai da boca procede do coração e isso contamina o homem. O cerne da questão não são as coisas exteriores, mas interiores. E, logicamente, se o interior estiver saudável em Cristo, se o interior estiver transformado pelo poder regenerador da palavra, as ações, o exterior, consequentemente, vai ser modificado, transformado. Agora, o inverso é mais difícil. Quando nós temos apenas uma aparência, é difícil mudar o coração. Mas quando nós temos o coração transformado por Jesus, as nossas perspectivas, a nossa aparência, nossa, como eu posso dizer, obra exterior será também transformada. Glória a Deus. Coração aqui não é o nosso órgão que bombeia o sangue. Coração na Bíblia sempre vai ter relação com nossa emoção, totalidade do nosso intelecto, desejo da volição do ser humano. Então está ligado com a nossa mente, os nossos desejos, nossas emoções. O que necessitamos é um novo coração transformado, feito segundo a imagem de Cristo. Então, todo momento nós vamos ver que Jesus divergia dos fariseus e não aceitava esses seus preceitos. Certa vez, os discípulos perguntaram a Jesus se ele estava consciente de que o que ele estava fazendo divergia das instruções farisaicas. E Jesus responde lá em Mateus capítulo 15, versículo 13. Toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Ou seja, esse fundamento posto pelos fariseus não tem nada a ver com o que Deus requer do seu povo. Então nós temos que ter muito cuidado e precisamos explicar aos nossos jovens para não querermos adicionar coisas que Jesus não pediu, que Deus não requer do seu povo. Nós precisamos ter muito cuidado com isso, em adicionar coisas que são mais fardos do que a essência do reino. E aí a lição nos traz um subsídio bem interessante, extraído da Bíblia de Estudo, Aplicação Pessoal, da CPAD, sobre como se tornar hipócrita, porque o que Jesus refutava nos fariseus era a sua hipocrisia. Então, como ser um hipócrita? Primeiro, quando começamos a dar maior atenção à reputação do que ao caráter. O caráter intrínseco, o interior, pouco importa, mas o que vale é a minha reputação. Eu estou sendo hipócrita. Estou sendo hipócrita ainda quando obedeço cuidadosamente a certas práticas religiosas, mas permito que o coração permaneça longe de Deus. Então, em algumas práticas religiosas, nota 10, mas o meu coração está distante. Estou fazendo aquela prática só por fazer mesmo. Um cotidiano, uma coisa que já caiu na rotina. Mas meu coração está longe de Deus. Hipocrisia. Por fim, quando enfatizamos em nós as virtudes e no próximo os pecados. Quando é em relação a mim mesmo, eu me exalto. Eu vejo as minhas virtudes, mas quando olho para o outro, não sou capaz de apontar uma virtude sequer, mas só defeitos. Então esse caminho que eu estou trilhando, caso eu seja assim, é o da hipocrisia. E aí, por fim, nesse ponto, eu quero explicar que se nós lermos cuidadosamente essa relação entre Jesus e os fariseus e os outros partidos políticos da época, Jesus não criticava o guardar as cerimônias em si. Não era isso a crítica de Jesus, não era essa a crítica dele. Jesus criticava a hipocrisia em deixar passar várias outras questões e guardar só as cerimônias.
Mateus capítulo 23, versículo 24, Jesus disse que os fariseus coavam mosquito. Olha, se incomodar com um mosquito era o que os fariseus faziam. Esse é o problema? Não. Sabe qual era o problema? É que eles engoliam camelos. Imagina, coar mosquito e engolir camelo. O que é que serve? Mateus capítulo 23, versículo 27, Jesus chama eles de sepulcros caiados. O problema é estar caiado, bonitinho por fora? Não. Sabe qual é o problema? É ser um sepulcro caiado. Porque por dentro está podre. Só existem restos mortais. Então isso é muito sério. Nós precisamos dizer aos nossos jovens que o interior precisa estar transformado, precisa estar em dia, o nosso coração em dia. Porque dele procedem as fontes da vida. Nós precisamos dizer que o exterior é importante. Porém, muito mais do que o exterior, o interior, o coração. E o mais grave é estar bem por fora, mas podre por dentro. Vamos agora. Chegamos ao nosso último tópico. Cuide do seu coração. Então aqui, querido professor, nós precisamos dizer aos nossos alunos que é mais fácil ensinar a limpar o corpo do que o coração. Era isso que os fariseus faziam. Estavam preocupados apenas com resultados imediatos e objetivamente mensuráveis. Objetivamente mensuráveis. Mais fácil criar um conjunto de proibições, como os fariseus fizeram, do que ensinar as pessoas a responsabilidade da liberdade cristã, como está escrito em Gálatas 5:13. Todos nós somos libertos, livres em Cristo, mas não podemos tornar essa liberdade em libertinagem. Mas o que os fariseus faziam era, vamos botar vários preceitos, várias leis. Vamos adicionar várias regras às leis de Deus. É mais fácil do que dizer, olha, você é livre em Cristo, mas observe bem, tudo é lícito, mas nem tudo convém. Então a liberdade em Cristo, como já falei em tópico anterior e quero afirmar, não é sinônimo de libertinagem, mas junto à liberdade de Cristo nós temos a responsabilidade de sermos uma nova criatura em Jesus. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Ainda neste ponto, querido professor, é importante dizermos da necessidade de não contaminarmos o nosso coração. Nós precisamos ser fiéis a Deus. Nós precisamos ter o coração limpo. Provérbios capítulo 4, versículo 23 nos diz, guarda o teu coração, pois dele procedem as fontes da vida. E para guardar nos nossos corações, precisamos estabelecer expectativas que glorifiquem e exaltem a Deus. Devemos amar as pessoas. Precisamos rejeitar completamente as práticas perversas que elas assumem como pecaminosamente prazerosas. Nós precisamos rejeitar tudo aquilo que nos distancia de Deus para mantermos limpos os nossos corações. Para observarmos as leis de Deus e fazermos a sua vontade, é necessário estarmos dispostos a obedecer. É um processo racional também. Nós nos entregamos a Cristo e agora precisamos escolher não pecar contra Deus. Nós precisamos decidir assentar no nosso coração, não nos contaminarmos com o manjar do rei, como fez Daniel. Para esse último tópico, eu trago um subsídio bastante interessante na página 124 do livro de Max Lucado, Simplesmente como Jesus. Na página 124, Max Lucado apresenta o nosso coração como uma estufa, um ambiente preparado para plantações. Então, dentro de uma estufa, há diversas variedades de plantas. E aí, o autor diz o seguinte,
Todo mundo sabe que se colhe aquilo que se planta. Colhe-se o que foi plantado. Contudo, é de se estranhar que, quando se trata de cultivar nossos corações, temos a tendência de esquecer aquilo que conhecemos sobre o cultivo do campo. Pense por um momento em seu coração como se ele fosse uma estufa. As similaridades virão rapidamente. Ele também é um esplêndido presente de seu pai. Ele também é perfeitamente preparado para crescer. E o seu coração, como uma estufa, precisa ser o quê? Gerenciado. Considere seus pensamentos por um momento como se fossem sementes. Alguns deles tornam-se flores, outros ervas daninhas. Plante as sementes da esperança e desfrute o otimismo. Plante sementes de dúvidas e espere insegurança. Porque tudo que o homem plantar ou semear, isso também ceifará. Gálatas capítulo 6, versículo 7. Vamos um pouco mais adiante. O autor diz: temos que admitir que alguns de nós têm o coração obstruído como lixo. Com lixo. Qualquer ralé bate a porta e já a escancaramos. A ira aparece e a deixamos entrar. A vingança precisa de um lugar para ficar e assim lhe oferecemos uma cadeira. A mágoa quer fazer uma festa, então a encaminhamos para a nossa cozinha. Os desejos carnais tocam a campainha e mudamos os lençóis da cama. Não sabemos dizer não? Se o coração é uma estufa e o nosso pensamento, ou os nossos pensamentos, sementes, não deveríamos ser mais cuidadosos quanto àquilo que plantamos? Não deveríamos ser mais seletivos quanto às sementes que permitimos que entrem na nossa estufa? Não deveria haver uma sentinela na porta? Guardar o coração não é uma tarefa estratégica? De acordo com a Bíblia, é: sobretudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Provérbios capítulo 4, versículo 23. Pois bem, querido professor, essas são as nossas dicas. Esperamos que você tenha uma aula abençoada para a glória de Deus. Vamos então para as nossas dicas pedagógicas. Nossa primeira dica pedagógica, querido professor, é a confecção do e-book. Sim, um e-book de como ser um imitador de Cristo. Não esqueça, toda semana, peça para os seus alunos levarem uma pergunta sobre a lição a ser estudada. E depois você pode dividir a sua sala em 2 grupos e pedir para que cada grupo responda a pergunta sorteada dentre as que seus alunos levaram. Ou então você pode responder de um modo conjunto com toda a classe. Vocês podem construírem juntos a resposta à pergunta feita. Não deixe de fazer esse e-book, não fique de fora, ainda dá tempo. Vai lá no nosso primeiro vídeo do trimestre, olha como nós explicamos, baixa o PDF que nós deixamos lá, com todas as instruções da confecção desse e-book. Eu tenho certeza que será uma bênção, para que no futuro você possa olhar o material produzido por você e pela sua turma sobre como ser um imitador de Cristo. Não fique de fora, venha conosco nesta dinâmica trimestral. Como segunda dica pedagógica, nós trazemos a dica ou a orientação pedagógica da nossa lição. A lição sugere o seguinte: você vai iniciar a aula fazendo a seguinte pergunta: como está o seu coração? Você tem guardado ele? E depois que ouvir os seus alunos, a participação de cada um, você vai ler juntamente com eles o que está escrito em Provérbios 4 e 23. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Depois de ler, você vai concluir explicando que Deus deseja que tenhamos pensamentos e sentimentos saudáveis e não somente um corpo são. Então você vai fazer essa reflexão com seus alunos. Como está o meu coração? Glória a Deus. Como terceira e última dica pedagógica, professor, fique atento porque nós preparamos algo excelente para você. O título da dinâmica é Minha
estufa meu coração. Você vai precisar de tiras de papéis, caneta e 2 copos descartáveis. Nas tiras de papel, você vai escrever nomes de sentimentos. Por exemplo, amor, compaixão, pureza. Mas também vai escrever ira, inveja, cobiça. Você pode fazer mais, isso são só exemplos. Para ilustrar sentimentos que querem ocupar um espaço na estufa que é o nosso coração. Os copos representarão os corações ou as estufas. Teremos 2 estufas. O primeiro copo, a primeira estufa, deve ter um vigilante. Ou seja, um aluno vai pegar um papel, que vai estar dobradinho, ele não vai saber qual é o sentimento, e vai entregar ao vigilante. O vigilante pega, abre o papel, observa. Se for um sentimento ruim, não entra nesse copo, nessa estufa, nesse coração. Porque esse coração aqui, representado pelo copo, tem um vigilante. O aluno vai de novo, pega outro papelzinho, entrega ao vigilante, que vai ser outro aluno, né? O vigilante olha, é um sentimento bom, amor, coloca dentro do coração, do copo descartável que representa o primeiro coração, a primeira estufa. Depois, feito isso, os papéis vão ser dobrados novamente, vão voltar para o seu lugar de origem, e aí o segundo copo não vai ter um vigilante. Vai ser um coração abandonado, vai ser uma estufa sem proteção. Um aluno vai lá, pega um sentimento sem ver e joga dentro do copo, da estufa, daquele segundo coração. Não tem vigilante. Pega outro papelzinho, joga de novo dentro daquele segundo coração, daquela estufa. No final, toda a sala vai ver quais sentimentos entraram naquele segundo coração que não tinha um vigilante. Certamente, sentimentos ruins também adentraram aquela estufa. E por quê? Porque não tinha um vigilante. A reflexão desta dinâmica é: o nosso coração precisa ter um vigilante. E quem é o vigilante? Você. Você é o vigilante do seu coração. Ao ouvir a voz do Espírito, aceite a instrução. Não deixe com que sentimentos ruins entrem nele para não criar raiz dentro do seu coração. Mantenha o seu coração limpo, livre de sentimentos ruins. Deus quer te dar, quer que você tenha um coração puro, que só cabe sentimentos dele na sua vida. Sentimentos que são alinhados com a ética do reino de Deus. Então, querido professor, essa é a dinâmica que nós sugerimos. Se você puder, faça. Eu tenho certeza que será uma bênção para a glória de Deus. Não deixe de compartilhar esse vídeo, de curtir, deixar algum comentário. Semana que vem nós estamos de volta com mais um subsídio para a nossa lição. Que Deus continue abençoando a sua vida, querido professor, continue abençoando seus alunos, que você tenha uma aula muito dinâmica e que seja uma bênção, um processo de ensino-aprendizagem maravilhoso para a honra e glória do Senhor Jesus. A todos, a paz do Senhor.